A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Com o professor e advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Peres. Mundo Digital hoje tratando mais uma vez sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre golpes aplicados com o uso dela. Recentemente, tivemos uma falsa matéria jornalística utilizando a voz e também imagens criadas com a inteligência artificial, inclusive de um apresentador de um telejornal, que fala de um suposto programa federal que vai dar ar-condicionado para as pessoas. E nós convidamos o advogado especialista e professor de Direito Digital, Fernando Peres. Professor, bem-vindo, bom dia. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com todos vocês. E, de fato, até essa notícia foi uma tentação não querer participar e ganhar um ar-condicionado, né? Pois é, ondas de calor chegando, né? E a gente fica imaginando, né? O governo federal vai facilitar, vai dar um subsídio para você comprar o seu ar-condicionado. Os golpistas cada vez mais espertos, aproveitando o momento, mas o uso da inteligência artificial que preocupa, né, doutor Fernando Peres? Isso me recorda, Sérgio, que os criminosos, eles aproveitam, né, as temporadas, as ondas. Na época de férias eles tentam aplicar golpes de férias, na época da Covid era distribuição de álcool em gel, programas do governo. Quando lança algum tipo de programa novo do governo, eles acabam utilizando isso. Então eles acabam atualizando seus scripts também, né, as suas conversas nesse sentido. E essa conversa e essa discussão sobre crimes cibernéticos, sobre a legislação e também sobre como nós podemos nos prevenir com isso, elas estão evoluindo também. Se nós recorremos, né, às nossas discussões aqui no programa, o que a gente falava talvez algum tempo atrás precisa ser readequado, né? Por exemplo, eu me recordo sempre de falar dos golpes que são aplicados por meio do WhatsApp. Aquele golpe onde o criminoso ele clona, né? Ele cria um novo número de WhatsApp e ele manda um áudio, por exemplo. Ele manda uma mensagem, né, de texto, por exemplo, falando com a pessoa. E lá atrás, em algum momento, eu dei o seguinte conselho: olha, nesse caso, se alguém estiver pedindo alguma informação para você, peça para a pessoa mandar um áudio, peça para ela fazer uma ligação para você ouvir a voz dela. Só que hoje o criminoso, ele vai nesses programas de inteligência artificial que consegue sintetizar, entender, captar a voz da vítima por meio de áudio de WhatsApp, por meio de um vídeo de YouTube, e ele produz o texto que ele quiser. Então, assim, esse cuidado, conforme a tecnologia, conforme a inteligência artificial avança, os crimes avançam também, e o nosso conhecimento, discernimento e cuidados, né, as precauções que a gente precisa tomar, elas precisam ser atualizadas da mesma maneira. Então, é algo extremamente sério. São, talvez, os crimes, né, os tipos penais continuam os mesmos, mas os meios, as práticas, elas estão sendo desenvolvidas com o uso dessas tecnologias, né? E nesse sentido, doutor Fernando Peres, qual é o estado atual da regulamentação da inteligência artificial no Brasil e o que podemos dizer sobre principais mudanças recentes? Olha, o Brasil, ele não tem ainda uma legislação, né, para ser aplicada, aprovada, já em vigor a respeito de causas mais complexas relacionadas à inteligência artificial. Quer dizer que hoje, se acontecer algo, nós não temos amparo? Não, mas nós temos que ou fazer de analogias, ou entender, no caso de crimes, enquadrar em algum tipo penal já existente na nossa legislação, mas a nossa maturidade está muito mais avançada na consciência e nas discussões a respeito de uma legislação mais consolidada a respeito da inteligência artificial. Dentre várias iniciativas que hoje correm tanto na Câmara quanto no Senado, eu faço referência ao projeto de lei 2338 de 2023, que trata de questões mais complexas relacionadas à inteligência artificial, e esse é o momento correto, ou seja, nós necessitamos dessas discussões, né? Ela saiu da Câmara dos Deputados e está no Senado para as discussões, e alguns dos pontos desse projeto de lei já começam a tratar, inclusive, sobre a responsabilização em casos da ocorrência, né, uma responsabilização civil, né, inicialmente, da ocorrência, por exemplo, de falhas ou de problemas ocorridos com a inteligência artificial. Nesse projeto de lei, nessa proposta,
um sistema de inteligência artificial, ele é dividido em 3 categorias: de baixo, de médio e de alto risco. De baixo risco quer dizer que é uma tecnologia que possui a inteligência artificial de uma maneira mais inicial mesmo, né, do uso da plataforma, da tecnologia, e ela não tem tanto impacto no uso, ou seja, a forma como esse sistema ele foi feito, ele não vai impactar tanto na vida do usuário, ele vai deixar mais a decisão na mão do usuário. A de médio e alto risco, ela já muda bastante, enquanto de alto risco é um sistema, por exemplo, que talvez o usuário ele não tenha controle sobre as decisões que esse sistema ele vai tomar, que ele não sabe como vai fazer e ele pode tomar decisões erradas. A legislação ela já prevê em alguns momentos que decisões automatizadas elas podem ser revistas, e a gente vê isso né, em questões relacionadas à tecnologia. A gente já vê essa previsão que decisões automatizadas, né, se algum sistema tomou uma decisão e influenciou num direito ou num dever do usuário, ele pode recorrer a essa questão. E quando eu falo uma tecnologia de alto risco, não quer dizer ainda, né, vou abrir um parênteses ainda, que é o robô dominando o ser humano, querendo, né, dominar o mundo nesse sentido. Mas são situações de tecnologias muito mais avançadas que tratam, né, algumas milhares ou dezenas de milhares de variáveis a respeito do usuário e acaba tomando uma decisão, acaba direcionando, né, nesse sentido. Nesse caso, então, como que o projeto de lei propõe, né? Em casos em que a tecnologia é de baixo risco, que o domínio está maior sobre o usuário, se acontecer alguma coisa em relação a isso, a responsabilidade será do usuário, porque ele manejou ou ele permitiu que o sistema fosse utilizado de uma maneira não segura. Agora, se for uma tecnologia de alto risco, o desenvolvedor, o fabricante, né, o idealizador desse sistema de inteligência artificial, ele assumiria a responsabilidade sobre eventuais danos, porque o usuário, em tese, não teria controle sobre essas ações, sobre as decisões da inteligência artificial. Então, esse projeto de lei ele tem recebido bastante atenção, principalmente nas questões de responsabilização e também medidas que precisam ser tomadas para evitar que os crimes aconteçam. Dr. Fernando Peres, como as atualizações nessa regulamentação da inteligência artificial, como que elas podem impactar até em diferentes setores da sociedade brasileira, como a saúde, a educação e também a indústria? Veja, quando nós lidamos com questões relacionadas a sistemas que interagem com nossas informações, interagem com dados, interagem com o nosso perfil, e essa é uma discussão já que a gente já iniciou quando do uso das redes sociais, que eventualmente estariam ou não direcionando, por exemplo, notícias para um determinado grupo de pessoas e outras informações para outros grupos, né? Quando um sistema ele interage com essas informações, nós precisamos ter uma atenção diferenciada. Então, a regulação, no âmbito, né, da legislação, a regulação da inteligência artificial, ela vai procurar, né, não é uma ciência absoluta, né, não é algo absoluto, algo concreto nesse sentido, mas a lei é o objetivo em tentar regular e impedir que esses sistemas eles utilizem os nossos dados, as nossas informações ou direcionem decisões a nós de modo a prejudicar não só o indivíduo ou um grupo, mas a própria sociedade, sempre agindo com ética e moral. Então é muito importante uma regulação como essa, para que ela possa utilizar os dados da saúde da forma correta, para que uma empresa ela aplique ética e, né, na condução, por exemplo, de avaliação de funcionários, na contratação, né, de novos colaboradores. Então tudo isso é importante, porque são pensamentos, são ideias que nós precisamos, conduções que nós precisamos ter antes do que eventual problema aconteça, né? É extremamente importante nesse sentido. Um impacto que, de fato, nós estamos discutindo, mas nós não sabemos como resolver, e ele é indireto na questão da regulamentação, que são os impactos sociais que a inteligência artificial ela vai causar na sociedade. Então, ela vai causar, eventualmente, né, nos direitos dos trabalhadores, né, em direitos iguais, tanto para a máquina quanto para o trabalhador, direito previdenciário, ou seja, se você tem uma máquina, né, que pode em algum momento fazer
fazer o trabalho de uma pessoa ou de muitas pessoas ao mesmo tempo é uma preocupação. E a regulação, não uma regulação de censura, não uma regulação de controle que impeça o desenvolvimento dessas tecnologias, mas uma regulação que possa fazer uma transição adequada, uma transição que capacite, né, não só as pessoas, mas a sociedade como um todo. Então a regulação ela vai ajudar a proteger os nossos direitos, os nossos dados de saúde, direitos como trabalhadores, direitos como consumidores, e também procurar conduzir uma transição que é inevitável. Nós não podemos evitar essa transição, e eu não digo que empregos deixarão de existir, mas às vezes uma máquina vai fazer um emprego, vai trabalhar e não vai ter aquela pessoalidade naturalmente, né? Mas ela vai acabar substituindo, talvez, né, no pensamento ali de uma empresa, no pensamento de um empresário. Ele pode pensar assim: vou deixar de contratar uma pessoa para contratar um sistema, porque ele atende no mínimo que eu preciso, mas é claro, sem ter aquela pessoalidade, sem ter todas aquelas características, né, intrínsecas e necessárias do ser humano. Então a regulação ela não serve só para ditar a regra, ditar a lei, mas ela é muito importante como um instrumento de educação para a sociedade, né, como um todo. Estamos falando sobre golpes aplicados na internet com o uso da inteligência artificial, uma forma também que precisamos de fazer a regulamentação dessa inteligência artificial. Estou conversando com o Dr. Fernando Peres, ele que é advogado, especialista e professor de Direito Digital. O Brasil, como está sobre esta regulamentação da inteligência artificial? A União Europeia sempre sai à frente ou não? De fato, existem algumas leis, recordo, por exemplo, a LGPD, onde o Brasil ele tomou como base a Lei Europeia de Proteção de Dados Pessoais para desenvolver a sua própria lei. E de fato, o Brasil ele observa muito o que é feito em outros países. É claro que, naturalmente, cada país, né, cada bloco tem um andamento tecnológico e legislativo diferente, mas o Brasil ele observa bastante o que é feito em outros países. A União Europeia tem uma legislação, tem uma discussão já há muitos anos a respeito disso, Estados Unidos, Ásia. Ocorre que desde 2018 foi uma etapa muito importante da discussão sobre uma legislação sobre inteligência artificial, quando o Parlamento Europeu ele fez uma discussão, uma proposta, né, de criação de leis a respeito e sugerindo, inclusive, veja só o avanço da discussão, sugerindo, inclusive, a criação de uma personalidade jurídica, a pessoa eletrônica. Porque hoje, para eu dar direitos e deveres para alguém, eu preciso ter uma personalidade jurídica, né? Tem a pessoa física, a pessoa jurídica, né? Tem outros entes que recebem direitos e deveres. E, nesse caso, eles sugeriram a criação, inclusive, da pessoa, né, eletrônica. Ou seja, e dando discussões e prevendo algumas discussões, como, por exemplo, direitos autorais da inteligência artificial, para quem que vai ficar, se a inteligência artificial, isso autônoma, né, um sistema que haja de alguma forma, de forma independente, sozinho, se ele causar algum tipo de dano, de quem que seria essa responsabilidade? Então a comunidade europeia já vem tratando isso desde, né, no mínimo, de forma mais pontual, 5 anos atrás, e veja só, tratando de uma inteligência artificial eventualmente consciente, não de um sistema que nós utilizamos e por mais que seja um sistema avançado, ele é um sistema passivo, né? Ele não tem consciência. O Parlamento Europeu já discute, né, por meio da criação de legislações a respeito, inclusive, de um robô, de uma máquina que tenha consciência, querendo direitos e deveres, e daí o que a gente vai fazer nesse sentido. Então, no Brasil, nós temos, né, uma estratégia de inteligência artificial, ou seja, isso para fomentar o empreendedorismo, para fomentar incentivos ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Essa estratégia ela está para ser atualizada também, ou seja, fomentar a indústria, né, fomentar a criação de negócios no Brasil é extremamente importante, até para que a gente tenha uma legislação fortalecida e que justifique um andamento mais rápido, mais célere da criação dessas leis. Então, criar isso, né, essa base para o desenvolvimento de tecnologia é importante, mas já pensarmos, o que eu defendo é o seguinte, eventualmente algumas coisas acontecerem, algumas etapas que nós alcancemos, talvez a gente não tenha tempo para discutir lá na frente. A gente precisa parar, fazer as perguntas, já ter as respostas e antecipar algumas dessas questões. É claro que a legislação, o
desenvolvimento legislativo, principalmente relacionado à tecnologia, dificilmente ele acompanha, e não é necessariamente para acompanhar. Só que no caso da inteligência artificial, nós não podemos deixar de lado, né, responder algumas perguntas e estarmos prontos já para algumas situações. Inclusive, o tema, né, do último filme, do último episódio da franquia Missão Impossível, fala de inteligência artificial também como que pode causar uma guerra mundial, né? Isso parece coisa de filme, literalmente, parece coisa de Exterminador do Futuro, né? É uma odisseia no espaço, mas acontece que o Stephen Hawking, né, astrofísico, ele falava assim que ele tinha muito medo dessa inteligência artificial, porque existe uma lei não jurídica, né, mas uma lei chamada Lei de Moore, né, uma expectativa, uma pretensão de que a tecnologia, o sistema computacional, ele dobra de capacidade a cada 18 meses. Então ele falava o seguinte: se isso vai dobrando a cada 18 meses, o computador que nós temos hoje aqui, ele é 2 vezes mais capaz daqui a 18 meses, o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos? Como que esses computadores, né, eles vão estar? O que eles vão pensar? E a expectativa de cientistas a respeito da inteligência artificial é que nessa década que nós estamos, um computador, um sistema de inteligência artificial consiga pensar tanto quanto um ser humano, e 20 anos depois, um sistema pode pensar tanto quanto toda a humanidade junto, todos os seres humanos existentes juntos. Então, é assustador. E nós precisamos, o que é de filme não é necessariamente ficção. A gente precisa se atentar para a evolução da tecnologia, e ela vai evoluir do modo como nós decidimos que vai. Ou seja, se a gente deixar isso aberto, nós não podemos ter controle sobre isso. E aquela discussão no Parlamento Europeu, lá de 2018, que eu comentei, ela fala o seguinte: se nós não controlarmos, se nós não ditarmos as regras agora, muito provavelmente, isso o Parlamento Europeu dizendo, muito provavelmente nós vamos perder o controle sobre isso. E esse perder o controle, ele não está muito longe, né? Então a gente tem que entender que existem diversas situações, existem diversas especulações, né? Mas temos que entender também que a tecnologia que nos é disponibilizada agora, que a gente consegue adquirir, usar, comprar, é uma tecnologia que foi desenvolvida muitos anos atrás. O nível de desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial dentro dos laboratórios de pesquisa, com computadores com alta capacidade de processamento, é muito mais avançado que isso. Então nós não podemos ditar a nossa realidade com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós temos acesso, mas o potencial e eventualmente aquilo que nos vai ser fornecido o acesso e eventualmente também não. Dr. Fernando Peres, voltando ao caso dos golpes aplicados com o uso da inteligência artificial, tivemos esse caso aí da campanha do ar-condicionado. Quais as orientações que o senhor deixa para o nosso ouvinte para que ele fique atento? Porque, por exemplo, nesse golpe do ar-condicionado, está ali um personagem conhecido do jornalismo falando a notícia, e eu, aos meus olhos, vi ali que não havia sincronismo, né, entre os lábios, o lip sync. A voz falava uma coisa e a boca outra. Mas o que podemos trazer de alerta para os nossos ouvintes contra esses golpes? Olha, esse tipo de tecnologia, ele vai ser utilizado cada vez mais contra esse tipo de prática de golpes, de fake news. Nós já tivemos o uso desse tipo de sistema, por exemplo, para manipulação de fotos e vídeos, inclusive em campanha eleitoral, ataques a um candidato, fake news. Isso vai acontecer cada vez mais, não só em período eleitoral, mas na tentativa da prática de golpes, fake news, né, o convencimento das pessoas. Existem muitos perfis falsos de redes sociais, por exemplo, de pessoas que são conhecidas, em que ele mostra uma imagem ou somente o áudio, e esse áudio ele é muito parecido, ele foi sintetizado, né, adquirido por algum sistema e tem um texto reproduzido, e ele é muito crível, é muito fácil de acreditar que trata-se da voz, né, e eventualmente os sistemas que produzem vídeos vão melhorar também. Já existem sistemas que conseguem simular uma pessoa conhecida falando algo, né, reproduzindo um texto de algo que ela não tenha falado. A gente precisa ter muito cuidado ao acreditar nas coisas na internet. Quando a gente vê alguma informação, algum benefício, algum presente, a gente precisa parar e não dá muito trabalho investigar sobre isso. Às vezes, se eu pegar essa informação e jogar lá no buscador que eu estou
que eu sempre utilizo, ele já vai me dar essa informação. Às vezes já vai me dizer que é uma notícia falsa, porque às vezes alguém já teve a oportunidade de analisar aquela questão. Então eu não posso acreditar se eu tiver que passar informações, dados pessoais, pagar alguma coisa, se eu tiver que me manifestar, clicar, às vezes um inofensivo clique num link pode instalar um vírus no meu computador e direcionar, por exemplo, os pagamentos que eu fizer, capturar meus dados, capturar dados de cartão de crédito. Então, às vezes, tudo isso parece inofensivo. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo, tudo que me é dado, e não só, né, em razão do ditado que diz, né, quando a esmola demais o santo desconfia, mas o que nos é oferecido muitas vezes é bem feito, às vezes é aquilo que nós estamos procurando. Em épocas de promoções, por exemplo, né, o criminoso ele sabe o que nos oferecer, e com o uso da inteligência artificial ele vai ter um poder de convencimento muito forte. Ele vai criar algumas situações, inclusive, que vão ser irreversíveis, porque a gente vê essa informação e nós não estamos acostumados a ir atrás e confirmar. E a gente acaba compartilhando, e por mais que nós não façamos nada, eu compartilho uma informação como essa, por exemplo, do falso programa de ar-condicionado, uma outra pessoa pode acreditar e dar as informações e pagar uma pequena quantia para poder participar. Enfim, os instrumentos, os meios, as ferramentas, as ideias que os criminosos utilizam, elas são muito grandes. E essas ferramentas que fazem a modificação de voz, de vídeo, de imagens, elas muitas vezes são gratuitas. O crime virtual, o crime cibernético, o crime praticado com o uso da tecnologia, muitas vezes é barato. Ele é mais barato que o crime convencional. E além dos criminosos que estão migrando do mundo convencional, existem muitas pessoas com uma ociosidade muito grande que tem tempo para praticar crime. Eu falo que esse é um dos maiores problemas. O criminoso ele tem tempo para construir essa narrativa e ir atrás das vítimas, né, fazer a pescaria dessas vítimas. Então, temos que deixar de acreditar, né, tão firmemente assim, tão fielmente em todas as coisas que nós acontecemos. Basta uma simples busca na internet para verificar se isso é verdade ou não. E além disso, se eu tiver alguma dúvida, perguntar para um familiar, para um amigo, para o Fernando Pérez, pedir esse auxílio para a gente não criar, né, uma dor de cabeça que talvez seja irreversível. Doutor Fernando Pérez, muito obrigado por atender a Rádio Justiça, professor, advogado, especialista em direito digital, por estar conosco aqui na Rádio Justiça, mais uma vez falando sobre a inteligência artificial, e acredito que é um assunto que não acaba tão cedo e vai nos acompanhar por muitos anos. Doutor Fernando, obrigado por estar conosco nesse ano de 2023, boas festas e até o ano que vem. Eu que agradeço o privilégio, é uma enorme honra, né, é uma satisfação muito grande estar com todos vocês. E até o dia que estivermos juntos com robôs aqui, estaremos juntos, né, com o propósito de criar um ambiente seguro para o uso. Muito obrigado, doutor Fernando. Um abraço.